Polo Hatch 2003, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai encaixar no seu orçamento, se vai valer a pena adquirir? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer tudo em detalhes sobre os custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O Polo aqui em análise, como eu disse, é na carroceria hatch, com motor 1.6 8 válvulas, só a gasolina e câmbio manual de 5 marchas, ano 2003. E essa aqui é a versão de entrada. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022, começando pela tabela da KBB, que para esse carro vai ficar em R$ 20.349. E esse é um valor de referência para um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIPE está em R$ 21.571. Então um carro interessante de se pensar aí na faixa dos 22 mil. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também você vai precisar colocar as placas Mercosul nele, se ele já não tiver, e você estiver adquirindo de outro município. E na minha região aqui, em média, está R$ 300 essas placas. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para esse carro R$ 22.104,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando primeiro aqui de IPVA. Aqui em Minas está sendo recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano de 2022, excepcionalmente, está sendo recolhido referente à tabela FIPE do ano de 2021, que na época, para esse carro, estava em R$ 14.980. Então, 4% desse valor, R$ 599,20. Aqui no estado de Minas Gerais, sim, paga IPVA ainda, mesmo para um carro dessa idade. Infelizmente, aqui não há isenção para carros acima de 15 anos ou 20 anos, de acordo com alguns estados aí do Brasil. Aqui a gente sempre paga IPVA, exceto na condição de táxi ou carros com placa de coleção. Além disso, tem a taxa de licenciamento, que aqui também, em 2022, em Minas Gerais, teve um reajuste. Foi para R$ 135,95. Seguro. Para um carro dessa idade, já fica um pouco mais difícil de fazer uma cotação com seguradoras mais convencionais. Então, talvez uma seguradora de cooperativa possa te atender mais facilmente. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano. Depreciação. Pegando o valor de tabela desse carro de 3 anos atrás, ou seja, cotado em fevereiro de 2019, estava em R$ 15.562. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma alta, em média, por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.003. Isso em percentual dá 9,29%. Esse carro está tendo uma alta procura hoje em dia no mercado. Muita gente está lembrando desse carro como uma boa opção aí na faixa dos 20, 25 mil, dependendo do ano. Então, o preço dele subiu muito mais em relação aos seus principais concorrentes. Então, somando todos os custos aqui envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 172,15, o que dá por mês R$ 14,35. Tá muito barato, não é verdade, de manter um carro desse. Mas dizendo, tá barato assim porque esse carro teve uma alta muito grande no seu preço. Então meio que essa valorização abateu esses custos que esse carro teria por ano. É claro que na prática você só perceberia esse custo tão baixo se você tivesse comprado esse carro há 3 anos atrás e estivesse vendendo ele agora também no preço de tabela. Então fique atento. Mas vamos falar agora de manutenção. Como é o preço das peças de trocas periódicas preventivas do Polo Hatch 2003? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original
E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos falar aqui de peças. Começando pelas pastilhas de freio dianteiras, um kit da Cobrec vai ficar em R$ 142,00. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 250,00. Kit de velas as 4 da NGK, R$ 115,00. Pneus. As medidas aqui para esse Polo nessa época eram os 185/6014. E eu cotei aqui os Michelin Energy XM2+. Vão ficar em R$ 1.756,00 os 4 pneus. Óleo de motor. Para esse aqui, né, que é o EA111, a especificação da Volkswagen é a norma VW50200. Mas para falar melhor dessa norma VW, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu explico em detalhes sobre qual óleo correto para o seu motor Volkswagen. Mas aqui é um motor que pega 4 litros exatamente com a troca do filtro. E eu cotei aqui um Shell Max Performance 100% sintético, na viscosidade size 5W40 e que atende a norma VW50200. Vai ficar em R$ 180,00 os 4 litros. Correia de acessórios aqui da Gates vai ficar em R$ 60,00. E esse é o preço apenas da correia, não está incluso tensor. Falando agora do kit de correia dentada, também da Gates, e aqui sim já tem o tensor incluso, R$ 193,00. Geralmente esses kits de correia dentada para esses motores EA111 até os EA113 não são muito caros. Mas agora vamos falar de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 59,00. Filtro de óleo, R$ 37,00. Filtro de combustível, R$ 108,00. Um pouco mais caro porque ele é de metal. E o filtro de cabine, R$ 32,00. Amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, que são pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.276,00. E aqui não estão inclusos coxins, batentes, coifas, nada disso, só os amortecedores. E esse é um carro com transmissão manual, não vamos falar aqui de troca de fluido de transmissão. Então, somando toda a cesta de peças do Polo Hatch 2003, vai ficar em R$ 4.208,00. Eu diria um custo razoável, acessível, mesmo considerando o ano do carro aqui, 2003, está na média para você manter um carro desse aí rodando e não te deixar na mão. É claro que aí, para um carro dessa época, também vão vir algumas manutenções corretivas, talvez um kit de embreagem, dependendo da quilometragem, não é verdade? Mas de uma forma geral, a manutenção desse Polo não é muito cara, com exceção da direção eletrohidráulica, que até 2004 era esse modelo que vinha disponível no Polo. Se desse algum problema ali na parte de setor de direção ou na parte ali do acionamento por motor elétrico, geralmente era bem mais caro de resolver. Costumava dar alguns probleminhas, então se quiser evitar essa dor de cabeça, seria interessante você pensar num Polo 2005 em diante, que aí todos já vieram apenas com a direção hidráulica convencional. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo o abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está em média a R$ 6,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 45 litros, depois aumentou para 50, mas nessa época o tanque ainda era menor um pouco. Então, você vai gastar R$ 314,55 para encher esse tanque. E como que é o consumo? Dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 8,4 km por litro e na estrada 13,5. Números muito bons, eu diria, considerando aí que é 1,6. Porém, a autonomia acaba sendo um pouco prejudicada pelo tanque pequeno. 378 km na cidade e 608 na estrada. Mas ainda assim eu diria que dá para fazer algumas viagens aí com ele sem se preocupar muito em ficar parando para abastecer, uma vez que esse carro ele é só gasolina, não é verdade? Mas vamos falar agora aqui da lista de equipamentos, como vinha essa versão de entrada, né, a 1.6. De série ele conta com direção eletrohidráulica, como eu já falei, com ajuste de altura e profundidade da coluna e ar-condicionado. E também tinha alguns itens ali que foram se perdendo, como a abertura do capô, que era por mola a gás, depois foi substituída pela varetinha convencional, e a luz de cortesia aqui nas portas dianteiras também só permaneceu até 2003. E como opcionais, aí você podia equipar esse carro com vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve,
ar-condicionado digital, Climatronic, computador de bordo, farol de neblina, duplo airbag frontal e ABS. E a maioria desses equipamentos aqui faziam parte de um pacote que chamava pacote Highline, que era até 2003. Já em 2004, esse pacote passou a se chamar Comfortline. E só falando sobre o ar-condicionado desse carro, de série ele era o convencional, porém ele não era totalmente analógico, ele era o modelo Climatic, que ele era um semi-automático, apesar dele não ter um display ali, não ter uma telinha para mostrar a temperatura, mas você selecionava manualmente a temperatura ali, tinha escrito ali 22 graus, 26 e tal, e ele mantinha aquela temperatura. Ele não fazia a distribuição do fluxo de ar automaticamente, você tinha que escolher para onde você queria o fluxo, mas ele conseguia manter a temperatura, o que era bem interessante. E aí, lógico, o mais completo, Climatronic, já vinha com o display ali, fazia toda a climatização de forma automática, bem legal. E o sistema de som apenas CD player, porém também aí apenas como opcional. Falando agora de parte mecânica, motor EA111, bem conhecido aí da linha Volkswagen, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, com balancinhos roletados e tuchos hidráulicos. Esse motor eu já falei muito sobre ele em detalhes num vídeo completo que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir e entender melhor sobre como foi o projeto desse motor, pontos de atenção, foi bem detalhado lá nesse vídeo. Mas um motor aí de 101 cavalos a 5.500 RPM e 14,3 kg de torque a 3.250 RPM. Ali em 2008 ele teve uma atualização, né, passou a se chamar o VHT, já era flex nessa época, né, desde 2005 ele já era flex, mas em 2008 ele teve um ganho considerável, principalmente de torque, ficou mais esperto. Mas aqui, números na medidas para levar este hatch compacto premium de 1.082 kg com uma relação de peso-potência de 10,7 kg por cavalo. Não tinha ali um desempenho dos mais esplêndidos, porém o câmbio tinha relações de marchas um pouco mais curtas, para justamente compensar essa relação de peso-potência um pouco mais elevada. Então, esse carro sim tinha um desempenho bom, retomadas de velocidade até bem aceitáveis, porém em velocidades mais altas, um pouco ali a 100, 110 km por hora, ali de quinta marcha, esse motor estava num giro bem mais elevado. Então, dependendo da velocidade, podia até mesmo prejudicar um pouco do consumo e até a questão do conforto ali, gerava mais ruído para os ocupantes aqui. Porta-malas também é bem pequeno, 270 litros, está ali no tamanho do porta-malas de um Gol de época, dá para levar bagagens de 2, 3 pessoas no máximo. Porém, um câmbio aqui muito bom, de engates justos, precisos, referência, né, o MQ200. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, manutenção barata, nada de muito complexo aí nessa parte, assim como os freios também. Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. E a direção, como já mencionei, é do tipo eletrohidráulica. Como pontos positivos principais desse carro, podemos destacar aqui robustez e confiabilidade mecânica. Apesar de muito se falar desse motor EA111, que não é bem durável, bem resistente, mas aqui principalmente nessa época aí até 2007, esses motores aí, os 1.6 então, eram bem confiáveis, bem resistentes. Depois de 2008 também perdeu um pouquinho ali de resistência mecânica, mas ainda assim um ótimo motor, se bem cuidado, se feitas as trocas de óleo no tempo correto, utilizando o óleo correto para esse carro. Também como ponto positivo aqui, espaço interno muito bom. Ele realmente podia ser chamado aí de um mini Golf, porque ele era bem mais espaçoso que o Gol. Não chegava a ter o porte de um Golf, mas já era bem melhor ali para levar 2 adultos ali no banco traseiro, talvez uma criança ali no meio, bem melhor. Estabilidade também é um dos pontos altos desse carro. Carroceria soldada a laser, boa rigidez torcional. É um carro que, mesmo com a suspensão ali bem calibrada, voltada um pouco mais para o conforto, ele ainda te passa muita segurança na estrada, porque a carroceria não rola muito. E com isso é um carro até bem seguro para os padrões da sua época. Para falar mais em detalhes sobre a carroceria, vários pontos interessantes aí de construção desse carro, eu também já fiz um vídeo completo, vou deixar aí nos cards para você conhecer em detalhes como foi o projeto desse Polo aí, que é bem conhecido como 9N. Porém, como pontos negativos desse carro, né, ou melhor, pontos de atenção, podemos destacar aqui relações de marchas um pouco mais encurtadas, como falei, incomodam um pouco em altas velocidades. Além disso, acabamento interno, como vários Volkswagens aí de época e até mais novos, também apresenta vários ruídos ali com o passar do tempo. É um acabamento de qualidade mais simples, é plástico duro. Além disso também, eu diria para você evitar aqueles que não têm o trio elétrico, né, já instalado de fábrica, né, ou seria
as travas elétricas, o retrovisor elétrico e os vidros elétricos, porque são carros um pouco mais difíceis de revender lá na frente. É claro que dá para vender sim, com certeza, mas quanto mais completinho ele for, melhor. E se você gosta de um carro mais original possível, então eu diria para você ficar mais atento ainda nessa parte, porque quando esse carro não tinha os vidros elétricos instalados de fábrica e depois o dono instalava posteriormente, geralmente ficava inviável trocar aqui todo o forro de porta, principalmente aqui da porta do motorista, né, onde vinham os comandos dos vidros. Então o que se vê muito aí na internet, em anúncios, é que foi feita a instalação dos botões dos vidros elétricos ali, aquele kit mais genérico, universal, com os botões ali onde seria o local do rádio. É claro, funciona da mesma forma, ok, mas não está uma instalação 100% original. O original, os vidros elétricos ficam aqui na porta do motorista. Então fique atento na hora de olhar um Polo desse aí para comprar, principalmente os primeiros lá, 2002, 3, 4, que não vieram com vidros elétricos originais de fábrica. E também um ponto de atenção desse carro é com relação à suspensão, principalmente dianteira. Ela sofre um pouco mais aí com as nossas ruas e estradas, então estoura ali coxinho do amortecedor, principalmente ele com mais facilidade, gera ruído, gera rangidos ao virar a direção. Os coxins são um pouco mais caros, não aceita muito bem um paralelo, o paralelo costuma não durar muito, então vale a pena, se precisar trocar, investir num par de coxins originais para não ter maiores problemas. No mais, um carro bem tranquilo de manter, um carro bem confiável, resistente, com uma ótima relação de custo-benefício. Mas me diga você, compraria um Polo hatch aí 2003, né, o famoso farolzinho redondo? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, trazendo aqui um raio-x completo daquele carro que você está pensando em comprar. Tá na dúvida entre um Polo, um Gol, talvez um Palio? Lá já tem um vídeo com certeza que vai te ajudar a tomar sua decisão de compra da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.